Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IdeaTube. Eu sou o Danilo Menezes e na aula de hoje estarei mostrando para vocês o processo de manutenção e operação de CEP. O CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, que engloba toda a parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Eu estarei mostrando para vocês hoje a substituição do fusível e também do para-raio de linha, instalado aqui na entrada do transformador trifásico. Então vem comigo que a aula hoje está top demais. Solta a vinheta, DJ. Aqui nós temos alguns componentes que fazem parte do CEP, como por exemplo o poste, a cruzeta. Aqui nós temos a cruzeta de madeira, mas atualmente tem sido substituída por cruzetas de fibra, justamente porque essa cruzeta de madeira ao longo do tempo ela vai apodrecendo. E aí aqui nós temos em cima os isoladores para a chegada dos cabos de alta tensão. Aqui nós temos o fusível, também com mais um isolador aqui de porcelana. E aí descendo a alimentação aqui nos cabos trifásicos, que eu identifiquei aqui nas cores preta, branca e vermelha, nós teremos a alimentação na entrada do transformador trifásico. Aqui nós temos um transformador trifásico, esse transformador ele é refrigerado a óleo. Então internamente nós temos as bobinas trifásicas mais o óleo. Antigamente utilizava-se um óleo, que era o óleo ascarel, que era um óleo que tinha característica de ser cancerígeno. Atualmente a gente utiliza os óleos minerais que não tem mais esse problema. Então aqui nós temos os cabos de alimentação chegando na entrada do transformador. Aqui nós temos os isoladores de porcelana. Podemos ver que é um isolador que tem mais ou menos uns 30 centímetros, justamente para isolar a alta tensão que eu tenho aqui na entrada, por exemplo, na ordem de 13.800 volts, com a parte da carcaça do transformador, que é uma estrutura metálica que estará ligado ao terra. Então, para evitar que haja o arco elétrico, nós utilizamos aqui um isolador de porcelana com tamanho bastante significativo, que é a parte do primário desse transformador. Aqui em paralelo nós temos a ligação do para-raio de linha. Então observe que a energia elétrica alimenta tanto a entrada dos isoladores, ou seja, o primário do transformador, e também a entrada do para-raio de linha. E a saída do para-raio ela é curto-circuitada. Então aqui nós temos os cabos na cor verde justamente para poder identificar o aterramento, cuja cor do aterramento a gente utiliza o cabo verde. Então aqui na saída do para-raio de linha nós ligamos as saídas deles entre si e depois interligamos o cabo de terra lá embaixo na haste de aterramento. Aqui nós temos o lado de baixa do transformador, que é o secundário. Então aqui nós temos a entrada, que é o primário, identificado como H1, H2 e H3. E temos a saída aqui do lado de baixo, onde nós temos o X0, que é o neutro, X1, X2 e X3, que são as saídas com a minha fase. Então posso, por exemplo, ter nesse transformador uma entrada de 13.800 volts e a saída aqui eu tenho 220 volts entre fase e 127 volts entre fase e o neutro. E aí podemos observar que o isolador de porcelana é bem menor em relação ao isolador do primário, porque no primário nós teremos uma alta tensão e no lado de baixo, ou seja, no secundário do transformador, nós teremos uma tensão com um nível bem mais reduzido. Aqui na parte de cima do transformador nós podemos ver a válvula de alívio ou válvula de segurança. Então eu comentei anteriormente que dentro do transformador tem o óleo, e aí nós temos nesse processo de transformação da energia o aquecimento por efeito Joule. Então conforme eu tenho a pressão elevando dentro do transformador, liberação de gases, eu preciso poder aliviar. Então essa válvula ela vai abrir, libera a pressão interna do transformador e posteriormente ela volta a ficar fechada. E aí galera, é importante fazer esse procedimento seguindo todos os passos que a empresa vai pré-estabelecer e também a utilização dos EPIs, como capacete, óculos, botina de segurança, uma roupa específica para fazer esse procedimento, além da luva com borracha. Então aqui nós temos uma luva emborrachada, que ela suporta até uma tensão de 13.000 volts. E aqui também nós temos uma outra luva de rastro por cima, para evitar que essa luva seja danificada. Então agora nós vamos começar o procedimento de abertura da chave seccionadora, retirando o fusível. Então aqui eu tenho um LUD Buster, ou bastão de manobra. Obviamente que eu vou encaixando esse bastão até chegar na altura necessária para poder fazer o procedimento. Como aqui nós estamos um poste bem baixo, eu vou encaixar apenas duas partes do bastão de manobra. E aí na ponta do bastão eu tenho aqui uma ferramenta exclusiva para poder fazer a retirada do fusível.
E aí aqui nós podemos ver que nós temos 3 fusíveis. Um fusível que ele está mais próximo um do outro, onde nós vamos chamar ele de casado. E um terceiro lá embaixo, que ele está mais distante dos demais e chamaremos ele de solteiro. E o do meio nós temos como viúvo. Então eu vou fazer o procedimento de abertura primeiro do casado. Posteriormente estarei retirando o solteiro e por último retirar o viúvo. Então retirando os fusíveis, agora eu já tenho o lado do primário, ou seja, a entrada do transformador desenergizado. E aí um instrumento importante de nós utilizarmos é o indicador de tensão, para verificar se efetivamente eu não tenho energia na chegada do transformador. Esse indicador aqui ele trabalha com uma tensão de 1000 a 230 kV, e aí eu fiz a abertura dos chaves fusíveis, eu vou engatar esse instrumento no meu bastão de manobra e eu vou encostar essa parte metálica no condutor. E aí, se porventura nós tivermos tensão elétrica nos condutores de entrada do transformador, nós teremos aqui uma indicação tanto visual quanto sonora. Não tendo essa informação, aí sim nós podemos partir para a próxima etapa, que é a instalação do aterramento temporário. Agora faremos o procedimento de instalação do aterramento temporário. Então aqui nós temos o aterramento temporário com 3 garras, onde eu estarei conectando nas 3 fases, na entrada do transformador, e a 4ª garra, onde eu vou conectar na minha haste de aterramento. Então o primeiro passo é conectar a haste no aterramento. Então eu venho apertando aqui, travo bem no aterramento e agora eu vou encaixar as minhas garras na entrada do transformador trifásico. Então aqui eu tenho uma orelhinha, basta eu levantar essa orelhinha, encaixo ela na entrada do transformador e dou um aperto aqui para não soltar. Vou fazer o procedimento para a 2ª fase. E por último, para a 3ª fase. Agora sim, eu tenho meu circuito onde eu posso trabalhar com segurança sem ter o risco de tomar um choque por uma descarga elétrica ou até mesmo por uma tensão reversa que pode estar vindo, por exemplo, de uma residência, que atualmente é muito comum, onde eu posso ter a instalação de um gerador ou até mesmo do painel solar dentro de uma residência e acabar que a geração desse cliente possa alimentar a parte de primário e secundário do transformador. E aí agora, tendo essa situação de segurança, eu posso fazer aqui a substituição do meu para-raio de linha, onde que eu solto os cabos tanto na entrada quanto na saída e vou soltar aqui meu para-raio de linha. E aí esse componente eu tendo um de substituição, vou fazer a substituição por um novo e fazer a instalação novamente. Feita a substituição do para-raio de linha, agora eu vou retirar o meu aterramento temporário. Então eu começo retirando aqui no mesmo procedimento que eu terminei, ou seja, soltando as garras nas fases RST, na entrada do meu transformador trifásico. E por último eu retiro aqui da minha haste de aterramento. Agora eu vou fazer o processo de religamento, ou seja, vou fazer novamente a sequência de alimentação da minha chave fusível trifásica. Aqui eu poderia estar fazendo a retirada do meu fusível, caso eu identifique que o elo fusível esteja queimado. Então aqui eu tenho um fusível, podemos observar que ele tem um arame, isso daqui é o condutor, o elo fusível. E aí é muito comum, quando a corrente ultrapassa a corrente nominal do fusível,
automaticamente o elo se rompe e o fusível ele cai e fica pendurado lá na cruzeta. Então à distância eu posso observar que o meu fusível está caído, quer dizer que ele rompeu o elo fusível. E aí, se eu constatar que houve esse problema, eu vou fazer a substituição por um novo e vou colocar ele novamente lá na chave seccionadora. Aqui encaixei. Vou apoiar ele no suporte. E agora eu vou fazer o procedimento de religamento dos fusíveis. E aí lembra que para poder desligar eu desliguei casada, solteira e viúva. E para poder reenergizar eu faço o processo inverso. Então aqui eu vou ligar a viúva. Então cheguei até aqui metade, agora eu tenho que ser contundente. Ou seja, fazer o procedimento rápido e de uma forma firme, para que o fusível não caia. Então conectei a viúva. A solteira e por último, com a garra virada sempre para fora, vou interligar a casada. E assim a gente finaliza o processo de substituição do fusível, do para-raio de linha e religando e restabelecendo novamente a energia para o cliente. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal relacionado a CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, que também é uma área bastante utilizada na parte de elétrica. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica do canal. Peço para você que ainda não é inscrito se inscrever, deixar aquele joinha, porque isso me ajuda bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.